José Tadeu, do canal Prof. J Ensina. Falando um pouco da minha formação acadêmica, estudei engenharia pela Universidade de Mogi das Cruzes, sou bacharel em administração, graduado em administração, também fiz pós-graduação na USP em administração industrial com especialização em qualidade no Lean, modelo Toyota de produção. E nesse vídeo eu vou falar sobre o surgimento do 5S. Você vai ficar por dentro de tudo que diz respeito ao 5S, de uma forma bem diferente. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, assim o YouTube recomenda os vídeos do canal para mais pessoas. E o objetivo desse meu canal é passar minha experiência e meu conhecimento para as pessoas que queiram realmente conhecimento, porque o conhecimento é o diferencial dentro de qualquer situação e dentro de qualquer organização. E nesse vídeo eu vou falar sobre o 5S, que é um assunto de interesse de muita gente. E eu vou falar de uma forma bem completa e bem detalhada, e eu tenho certeza que pode ajudar muita gente que queiram ou ter conhecimento ou até mesmo implantar o 5S. Porque eu vou falar todas as fases e etapas do processo de implantação de 5S e o conhecimento a respeito do que é 5S. O 5S surgiu no Japão no pós-guerra. E todos sabemos que na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos jogou a bomba lá em Hiroshima, Nagasaki e destruiu praticamente o Japão. E as indústrias japonesas até então eram empresas pouco profissionais, baixa qualidade. E no pós-guerra, o próprio Estados Unidos enviou alguns gurus para o Japão para poder ajudar a erguer o Japão. E principalmente a organização das indústrias e melhoria da qualidade. E a indústria da guerra, ela teve um ponto muito positivo para os Estados Unidos, até mesmo porque a indústria da guerra gerou muito emprego, o poder aquisitivo da população melhorou e as pessoas tinham dinheiro para comprar. E aí surgiram as empresas, as indústrias de eletrodomésticos nos Estados Unidos, fábrica de televisão, fábrica de geladeira, de fogão e essas coisas aí de utilidades domésticas. Porém, tudo o que se produzia vendia. Então, por que vai se preocupar tanto com a qualidade como sempre os Estados Unidos se preocuparam? E é por isso que os Estados Unidos mandou para o Japão Demi, Crosby, Feigenbaum, alguns gurus para ajudar o Japão na melhoria da qualidade da indústria e melhorar o desenvolvimento do Japão. Os Estados Unidos sempre se preocuparam muito com a qualidade. E tudo ocorreu na década de 50. E no Japão, com todo esse processo de melhoria da qualidade, também tinha os gurus japoneses, e por sinal, da melhor qualidade. E entre eles, um tal de Kaoru Ishikawa. Alguém aí já ouviu falar de Ishikawa? Acredito que sim, porque Kaoru Ishikawa foi o cara que desenvolveu o diagrama de Ishikawa, que também é muito conhecido por 6Ms, diagrama de causa e efeito, e alguns conhecem também por espinha de peixe. E olha, década de 50, o diagrama de Ishikawa foi desenvolvido, hein? E até hoje tem empresas que estão aprendendo ainda hoje. Hoje, ano 2000, aí, nos anos 2000, 2023, 2024 que está chegando aí, e tem empresas aí que não conhecem ainda as ferramentas da qualidade. Olha, década de 50. E por que eu estou falando de Kaoru Ishikawa, que é o criador do diagrama de causa e efeito, que é o diagrama de Ishikawa? Porque foi esse cara que também inventou o 5S. Não é pouca coisa. Olha só, inventou o 5S. Kaoru Ishikawa, na década de 50. O 5S foi de suma importância para a nação japonesa, para a organização do Japão, das empresas japonesas, para a melhoria da qualidade. O 5S, para as empresas terem o fruto daquilo que o 5S oferece, precisa de muita disciplina.
E o povo japonês é muito disciplinado. Quando eles querem implementar um sistema, uma metodologia, as empresas podem contar com os funcionários porque eles são muito disciplinados. Inclusive, o 5S ele tornou-se uma das ferramentas importantes até mesmo para o país, para a nação. E o que eles fizeram? Nas próprias escolas, os alunos já aprendiam conceitos básicos de 5S. Então, já desde pequeno, o japonês ele já tinha noção e já aprendia o que era 5S. Se a gente voltar para o Brasil, nós temos empresas grandes, nacionais aí, que as pessoas não sabem nem o que é 5S. Ah, já ouvi falar. Com certeza a maioria das pessoas já ouviu falar. Mas será que as pessoas sabem exatamente o que é o 5S? E, inclusive, no Japão, as residências, eles praticam o 5S até nas residências. As casas, os moradores, eles também praticam o 5S. E tem lugares do Japão que as ruas são de responsabilidade dos moradores, a limpeza da rua. Aqui no Brasil, as pessoas limpam a casa de dentro de casa para fora. Joga a sujeira na rua. E essa sujeira vai para os bueiros. É uma questão de conscientização. No Japão, não. No Japão é o contrário. O pessoal limpa a rua e puxa a sujeira que está da metade da rua para a calçada e ali ele recolhe e faz a limpeza e a reciclagem e tudo mais. Então é bem diferente. E o Japão, com a ida dos gurus americanos, que Demme, que tem os 14 pontos de Demme, o criador do PDCA, o Crosby com os gráficos de controle, o controle estatístico de processos, e outros gurus que foram também para o Japão. O próprio Demme criou as ferramentas da qualidade como gráfico de controle, PDCA, MASP, que é metodologia para análise e solução de problemas, 5WH. Então, todas essas ferramentas foram de suma importância para reerguer o Japão e sair da crise do pós-guerra. Então, pessoal, e agora nós vamos entrar no conceito do 5S. E até agora eu falei do histórico, de como ele surgiu. E agora eu vou falar sobre os conceitos de 5S. É aquilo que interessa para quem quer utilizar o 5S, para quem quer implantar. E eu estou fazendo esse vídeo de forma bem didática para que seja fácil o entendimento, com uma linguagem bem simples. Mas não se esqueçam, se você ainda não se inscreveu, de se inscrever no canal e dar seu like. Assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas e tem muitos vídeos interessantes aí no canal. Bem, pessoal, seguindo com os conceitos do 5S. Eu trabalhei em São Paulo, numa multinacional japonesa, foi lá que eu pratiquei todas as ferramentas da qualidade e 5S, Kanban, Kaizen, Just in Time, me especializei no Lean Manufacturing, no modelo Toyota, estudei Black Belt, Green Belt, Black Belt, e tudo isso. E me especializei na área de qualidade também, e nas ferramentas do modelo Toyota de produção. Então eu tenho bastante propriedade e conhecimento para falar sobre esse assunto, até mesmo porque a gente viu na prática. E vamos para os conceitos do 5S. E não se esqueçam aí de se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda, e dar seu like. Assim você pode ver mais conteúdos interessantes. E vamos lá. O primeiro senso é o Seiri. Eu vou falar sempre primeiro o nome dele em japonês e depois o significado em português. Então, o primeiro senso é o Seiri, que é o senso de utilização. Depois eu vou explicar sobre cada um deles. O segundo senso é o Seiton, que é o senso de organização. E o terceiro senso, que é o Seiso, que é o senso de limpeza e saúde. Estão ali juntas as duas. O quarto senso é o Seiketsu, que é o senso de padronização. E o quinto senso, que é o Shiketsu, que é o senso de autodisciplina. Complicado, não é fácil, disciplina.
E agora eu vou falar sobre a parte conceitual do 5S. Até mesmo porque, para eu falar também do conceitual e da área da prática do 5S, seria um vídeo muito longo. E eu vou separar. Eu vou fazer depois um outro vídeo mais na parte prática do 5S, envolvendo inclusive formação de comitê, subcomitê, formação de auditores internos, como fazer a auditoria 5S e como fazer a prática do 5S dentro de uma indústria, dentro de uma organização, dentro de uma fábrica ou dentro de uma empresa qualquer. Mas nesse vídeo eu vou falar a respeito da parte conceitual. Antes de tudo, verifique aí se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê seu like e ative as notificações, assim o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas. E como eu falei, o objetivo desse canal é estar passando conhecimento, até mesmo porque eu tenho bastante experiência, como eu já falei agora há pouco, né? E meu intuito é passar a minha experiência para vocês aí, até mesmo porque conhecimento é um diferencial dentro de qualquer empresa. Vamos lá. O primeiro senso é o SEIRI, é o senso de utilização. O senso de utilização é o senso onde você determina, ou você define o que você utiliza e o que não utiliza. Será que eu tenho meu local de trabalho, será que ele está adequado? Será que ele está limpo, ele está enxuto? Como é que está meu local de trabalho? Se você vai olhar para o seu local de trabalho com os olhos de 5S, na prática do primeiro senso, que é o de utilização, aí você tem que ver, será que tudo que está no meu local de trabalho eu utilizo? Será que não tem coisas aí que está parada há muito tempo que eu nem peguei, que eu nem utilizei? Então é uma maneira de você repensar. E o primeiro senso é isso, você vai definir tudo que você utiliza de momento. Aquilo que eu utilizo no momento e que eu estou utilizando no dia a dia, está no meu local de trabalho, está na minha mesa de trabalho, está no meu posto de trabalho quando é dentro de uma fábrica. E vai ficar ali porque eu estou utilizando. Agora, aquilo que eu utilizo de vez em quando, ele tem que estar no armário próximo ali para eu usar quando eu preciso. Um manual, um procedimento. Se você não está com ele toda hora olhando e lendo um procedimento, ele tem que estar no armário ali do lado, identificado. E dentro de uma fábrica, será que aquele pallet parado ali com bastante materiais é para aquele uso imediato? Aquele carrinho que está jogado, o carrinho hidráulico jogado no corredor ali, será que ele está no local adequado? Alguém está utilizando? Tudo isso é o primeiro senso. Se a gente for fazer listar aqui, a gente vai listar muitas coisas que tem dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Não precisa ser uma fábrica, pode ser um escritório, pode ser um escritório de advocacia, pode ser um escritório de contabilidade, pode ser uma lojinha, pode ser o que for. Você tem como praticar e implantar o 5S. E eu estou falando do primeiro senso, que é o senso de utilização. Agora, como é que eu vou praticar o primeiro senso? Eu vou deixar no meu local de trabalho só aquilo que eu utilizo. E aquele que eu não utilizo, eu vou dar um destino para ele. Ou eu mando para um armário, que é próximo ali porque eu vou utilizar daqui a pouco, ou é uma coisa que está ali que eu nunca vou utilizar. Se você nunca vai utilizar, será que alguém não precisa? Aí você manda para um local identificado e coloca uma etiqueta vermelha e a fábrica inteira é avisada disso e vai ter 30 dias para as pessoas olharem e acharem ou não a necessidade de utilizar. Se alguém precisa, vai lá e utiliza. Dá baixa na etiqueta, dizendo que foi para tal área, tal setor, deixa a etiqueta lá identificada para que o coordenador do 5S depois ele tenha controle. E assim a gente praticou o primeiro senso, que é o senso de utilização. Agora vamos para o segundo senso. Eu já falei do primeiro senso, que é o SEIRI, agora eu vou falar do segundo senso, que é o SEITON, que é o senso de organização. Bem, como nós já falamos que no primeiro senso, que é o senso de utilização, e já sabemos tudo que a gente precisa, que utilizou, já tá tudo bem claro, que é aquilo que eu vou estar utilizando, que as pessoas utilizam. Agora vem o segundo senso, que é o senso de organização. Agora vamos organizar. Como se organiza? É colocando as coisas nos seus devidos lugares. Então você vai organizar
Se você tem um armário e tem pastas de documentos, que sejam todas elas identificadas para ser fácil de localizar depois. E esse senso de organização, ele é muito importante também. Todos eles são importantes, né? E esse de organização é onde você vai organizar seu local de trabalho, o seu posto de trabalho. Aquele carrinho que estava jogado lá no meio do corredor, ele vai para um local. Aquele carrinho que está no meio da fábrica, ele vai para onde? Ele é de uso de todos os setores ou é de um setor específico? Ele vai ir no local identificado. Ele vai criar um... Para poder utilizar o senso de organização, a gente precisa criar algumas regras. Por exemplo, código de cores, fitas, a gente vai identificar o chão da fábrica, quando é fábrica. O local de trabalho, a gente vai identificar o local de materiais e criando código de cores. Por exemplo, uma fita branca, para determinar os corredores, que é acesso de todas as pessoas. Estou dando um exemplo, não necessariamente tem que ser assim. Fita branca para identificar os corredores. Fita verde para identificar o local de produtos conformes, produtos aprovados. Fita vermelha, aquela fita adesiva, aquela fita colada no chão. Fita vermelha, local de não conformidades. Fita azul, local de armazenamento de materiais dentro da fábrica. E assim você cria código de cores e organiza. Eu estou falando do segundo senso, de organização. Então, aquele pallet que estava lá jogado, já dá um destino para ele, para onde é que vai? De quem é a responsabilidade? Então, com o segundo senso implantado, você vai estar organizando aquilo que você utiliza. Isso é muito importante. Almoxarifado, estoque, armazenamento. Então, ele vai estar tudo identificado e tudo organizado. E o terceiro senso? O terceiro senso é o sei-sou. É o senso de saúde e limpeza. Pode ver que saúde e limpeza estão juntos ali. Bem, o que é o senso de saúde e limpeza? Olha só, tem muitas empresas que, eu já vi isso, tem muitas empresas que a responsabilidade de limpar o local de trabalho, o posto de trabalho, a mesa de escritório, o chão de fábrica, é do pessoal da limpeza. Certo? Errado. Eles têm o papel dele de manter a fábrica limpa? Tem. Mas o papel de limpar o seu local de trabalho, principalmente, as coisas assim mais no dia a dia, é sua. A minha mesa, eu tenho que manter ela limpa, eu limpo ela de manhã, eu deixo meu notebook limpo também. E tem empresa que o pessoal lá da limpeza vem e limpa tudo, limpa o notebook, limpa a cadeira da pessoa, só falta limpar a roupa da pessoa. E as pessoas são mal acostumadas e dizem, daqui o papel o pessoal da limpeza não passou aqui hoje. Olha que sujeira. Então é normal às vezes acontecer isso. Aliás, não é normal, né? Mas acontece muito isso. Então é saúde e limpeza. Por que fala saúde também nesse senso? Porque diz respeito também, quando fala de saúde e limpeza, diz respeito também à pessoa também, não apenas o local de trabalho. Você já pensou uma pessoa trabalhando mal cheirosa, que parece que nem tomou banho ontem? Aquele odor de suor e tudo mais? Isso faz parte também do 5S. E agora eu vou falar sobre o quarto senso, Seiketsu, senso de padronização. Padronização é quando a gente vai documentar todas as regras do jogo, todas as regras do 5S. Até mesmo porque a gente já fez o primeiro senso, que é o senso de utilização, já sabemos tudo que se utiliza. Nós já praticamos o segundo senso, que é o de organização, é o senso de ordenação e organização. Já organizamos, já temos tudo no seu devido lugar e tudo organizado. E o terceiro senso, que tudo já foi limpo. Então já sabemos as regras. E no quarto senso nós vamos padronizar. Agora, para padronizar, a gente precisa escrever os procedimentos, escrever as regras. E todos na empresa têm que estar envolvidos. E lá no começo eu falei sobre
para implantar o 5S, a gente tem que ter o comitê do 5S. E o comitê é formado pelos gestores. E todos têm que estar de comum acordo com os objetivos da empresa. Se tiver um contra, opa, já é um problema. E eu já passei por muitos processos por onde eu trabalhei, poucas empresas, mais grandes empresas, onde o processo de implantação de um ISO 9000 ou de um 5S, ou seja, de qual ferramenta for, do modelo Toyota de produção, tudo isso eu já participei de implantação, sempre tem determinadas áreas que existe um gestor, por exemplo, vou dar um exemplo. Se um gestor de uma determinada área ele é do contra, ou você ou a empresa tenta conscientizá-lo, ou troca a pessoa. É simples assim. Isso tem que acontecer. Se é o foco da empresa, se ela quer realmente isso. E o senso de padronização, além de você ter o comitê formado, você tem os subcomitê, como eu falei lá no comecinho. E os subcomitês são pessoas que vão respirar o 5S. É por isso que tem que ser essas pessoas têm que ser muito bem escolhidas. São pessoas que têm proatividade, que têm a mente para isso. Nem todas as pessoas têm essa característica. E os subcomitês são essas pessoas que vão estar à frente na implantação e nas auditorias. Porque além da gente ter o procedimento das práticas e das regras, tem o procedimento também de auditorias. Pessoas vão ser treinadas como auditores 5S. Os auditores 5S são pessoas que vão auditar o processo e verificar o quanto que esses procedimentos estão sendo seguidos. E se não estão, vai gerar não conformidades. E essas não conformidades vão ser tratadas em uma reunião de pós-auditoria, onde vai estar toda a cúpula da empresa e o dono da empresa, o diretor da empresa, ele vai querer saber, se ele investiu, ele quer saber como é que está indo. Então, o auditor ele vai fazer as não conformidades e o auditor líder vai apresentar nessa reunião de pós-auditoria. É um negócio sério. E esse é o quarto senso. Agora vamos para o quinto senso. O quinto senso é o Shitsuke, o autodisciplina. É engraçado, aqui em casa, a minha esposa, ela também trabalhou na mesma empresa que eu trabalhei, que eu me aposentei, que é no grupo Big Nardi. E eu era gestor da área de engenharia de processo e qualidade, e ela era da área de um outro setor, que também ela tinha que praticar o 5S também, como toda empresa, né? Então ela era de outro setor, ela era líder de outro setor. E ela era uma pessoa, aquela pessoa chata, que queria as coisas tudo certa, organizada e tudo mais. E aqui em casa, ela sempre, quando um dos meninos aqui pega alguma coisa, um prato, almoçou, deixou o prato na mesa, ela já fala, olha o shitsuke, que é autodisciplina. E é interessante isso. Quando a gente fala de qualidade ou de 5S, é algo que fica no sangue da gente. Eu já me aposentei, ela também já não está trabalhando mais, ela não está trabalhando mais, porém, as coisas ficam no sangue da gente. E é dessa forma. E a autodisciplina é o que vai fazer com que as coisas aconteçam e permaneçam, porque vai estar no sangue das pessoas. E a gente leva esses conceitos para o resto da vida da gente. Então, autodisciplina Shitsuke, que é o mais difícil, porque envolve aquilo que você fez ao longo da vida, da carreira, porque vai envolver tudo que você já fez até agora. É você fazer com que todos os sensos sejam realmente cumpridos. E isso é autodisciplina. Por que no Japão deu certo? Porque tem autodisciplina. E lá no Japão, a autodisciplina vem da base, vem da época da formação das pessoas, vem da escola. O prezinho já tem esses conceitos. Quando a pessoa chega lá na indústria, na empresa, ela já está em outro patamar. E o Brasil tem muita dificuldade com isso. Qualquer sistema que vai se implantar aqui no Brasil não é fácil, é doloroso, é um parto muitas vezes. Porque as pessoas não estão preparadas e muitas vezes as pessoas não querem. Se você tem um gestor que ele não quer, então a chance de não dar certo é muito grande. Ou você conscientiza ou você troca.
Isso eu já vi acontecer muitas vezes. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal, dê seu like, ative as notificações, assim o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E olha só, tá vindo mais vídeos bons por aí. Vou fazer um vídeo sobre planejamento de auditoria 5S. Antes disso, como envolver, como formar auditores 5S, como montar um checklist, como fazer uma reunião de pós-auditoria, como fazer uma reunião de pré-auditoria. E vou fazer também um outro vídeo sobre a implantação do 5S na prática. E é isso, pessoal. Estamos aí.